grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética se recusa a fornecer a seus próprios cidadãos e ao resto do mundo maiores detalhes sobre o acidente nuclear. Este é, sem dúvidas, um dos lugares mais sinistros do planeta. Pripyat é uma cidade fantasma, abandonada às pressas durante o maior acidente nuclear da história, em 1986, ocorrido na usina de Chernobyl. Sabe-se que aconteceu na cidade de Chernobyl, a 80 quilômetros de Kiev e 450 quilômetros de Moscou. A explosão liberou uma nuvem de radioatividade 400 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. Tudo está como no dia da tragédia: apartamentos, lojas, hospitais e parques de diversão, já que a contaminação radioativa impediu que cerca de 50 mil habitantes levassem qualquer bem do local. Brinquedos, roupas, livros, objetos pessoais, tudo continua na cidade, trazendo um ar de terror ao cenário. Os moradores foram retirados da região com um atraso fatal de 36 horas. Naquele ano, 8 mil pessoas morreram. Uma década depois do acidente, o número de mortos chegou a 125 mil pessoas. Fundado por um pastor local em 1950, o local funcionou bem por décadas. Quando no início dos anos 2000, um menino perdeu o braço em uma atração aquática do espaço. Na sequência, outros acidentes aconteceram, o que levou à interdição do parque em 2012. Muitos dizem que o local é amaldiçoado. O cenário parece tirado de um filme de terror. Brinquedos abandonados em deterioração e tomados por vegetação dão ao parque da cidade de Duddzely um ar arrepiante. Hospícios já são por si só lugares de causar calafrios. No século passado, era comum tratar doentes mentais com tratamentos bizarros, como choques no cérebro, injeção e confinamento. O Hospício Willard Asylum para doentes crônicos, na cidade de mesmo nome no estado de Nova York, foi construído em 1869. A antiga igreja do século XIV, abandonada há mais de 50 anos na vila de Lukova, tem uma história estranha. Em 1968, parte do teto desabou quando um serviço fúnebre estava em andamento. Os moradores tomaram isso como um mau presságio e nunca mais entraram na igreja.
O local ganhou um ar ainda mais insólito e assustador quando, em 2014, um estudante criou uma instalação de fantasma de gesso de tamanho real no local, como parte de um trabalho universitário. A ideia era criar um imenso condomínio de 700 casas luxuosas, em terrenos de 325 metros quadrados, e valor de até $500 mil. Mas uma crise econômica no país fez os investidores paralisarem as obras do projeto de mais de $203 milhões. Abandonado, o mar de residências góticas, que parecem pequenos castelos, todas idênticas, dá um ar surreal e assustador à paisagem no meio do nada. Por 142 anos, esta prisão americana que chegou a abrigar o mafioso Al Capone foi um lugar sinistro, em que as famosas solitárias, as torturas e as mortes eram rotinas. Os prisioneiros eram amarrados a cadeiras ou pendurados na parede para punição. Considerado um dos lugares mais arrepiantes dos Estados Unidos, a prisão recebeu cerca de 75 mil presos ao longo de sua história. Fechada em 1971, ainda mantém muitos móveis e objetos originais em decomposição. O Hospital Militar de Belitz, situado no distrito de Potsdam-Mittelmark, no estado de Brandenburgo, na Alemanha, foi construído para tratamento de pessoas diagnosticadas com tuberculose. O local teria sido escolhido por ter um ar muito puro e na época isso era considerado um tratamento eficaz para a doença. O hospital ficou mais famoso por ter recebido um dos seus pacientes mais icônicos, o nazista Adolf Hitler. A ala cirúrgica foi utilizada até 1994. Hoje, o local está totalmente abandonado e a vegetação toma conta das suas dependências. O antigo hospital foi cenário de filmes, mas também de mortes. No seu interior ocorreram assassinatos e suicídios, tornando o lugar ainda mais assustador. A ilha de Gunkanjima é uma das ilhas não habitadas da província de Nagasaki. Foi povoada em 1887 a 1974. Quando serviu como base de extração de carvão. O local é assustador por suas imensas construções, em ruínas bem no meio do mar. A ilha já foi cenário de um dos filmes do 007. Os grandes prédios um dia serviram de casa para a população de 5 mil habitantes, uma densidade demográfica grande para o tamanho da ilha. Por esse motivo, o espaço foi sendo aumentado por prédios. A maioria da população se dedicou ao minério, até que em abril de 1974 houve uma desativação da mina e os residentes deixaram a ilha. Com isso, o lugar ficou conhecido como Ilha Fantasma. Poveglia
é uma pequena ilha localizada entre Veneza e Lido, na Itália, conhecida também como Ilha da Peste. Ela era utilizada como lugar de quarentena pelos contaminados durante essa epidemia. Anos mais tarde, foi construído até um hospital psiquiátrico em Poveglia, o que não ajudou muito a contornar a má fama do lugar. No ano de 1968, a ilha foi totalmente abandonada. Um sonho do futuro fincado na década de 20 do século passado, assim era a Fordlândia, um mega projeto do empresário pioneiro da indústria automobilística Henry Ford para produzir látex e, consequentemente, a borracha para os pneus de seus veículos, além de uso em peças como juntas, mangueiras e válvulas. A Fordlândia foi abandonada em 1934, mas ainda pertencia à Ford. Só em 1945, quando os japoneses descobriram como fabricar pneus a partir de derivados de petróleo. O terreno foi devolvido ao governo brasileiro. As construções permanecem por lá, deterioradas pelo tempo, é claro, mas em condições relativamente boas. É isso aí, galera. Já se inscreva no canal, deixe seu like, dá uma força. E se você puder nos apoiar com alguma ajuda financeira, basta clicar em Valeu. Vou ficando por aqui. Até breve. Fiquem com Deus.